Bom dia. Bom sábado. Que cor. Vocês sabem que hoje é um dia muito especial, não é? Porquê? Muito bem, é o 13º sábado, também por isso. Outra coisa, porque é muito especial. Porque é o dia... Também, porque celebramos um dia que Jesus morreu na cruz. Porque podemos conversar com Jesus também. Mas hoje é um dia especial, porque é o Dia Nacional das Publicações. Hoje, toda a Igreja Adventista do 7º dia em Portugal vai entregar um folheto na rua a cada pessoa. Todos os irmãos vão estar reunidos esta tarde para entregar livros e folhetos às pessoas que falam sobre Jesus. Isso é muito especial, porque vamos estar todos unidos para levar o Evangelho. E eu queria convidar-vos que vocês também viessem hoje à tarde e trouxessem os vossos papás às 4 da tarde. E como hoje é o Dia Nacional das Publicações, eu vou contar-vos uma história de um colportor. Vocês sabem o que é um colportor? Sabem? Sabem muito bem. Conhecem a Nilza, conhecem a irmã Luzia, vocês sabem, pois é. É uma pessoa da igreja que faz uma grande obra de vender os livros da igreja e levar aos outros, casa a casa, o Evangelho de Jesus. E havia uma colportora na Argentina, que ela, para pagar os seus estudos, colportava, e ela sempre ouvia falar das histórias dos colportores. Sabem que no campo de trabalho, Deus manifesta-se de uma forma muito especial. E acontecem coisas fantásticas com os colportores. Mas esta rapariga colportava ano tras ano e não lhe acontecia assim nada de especial. Deus a abençoava, mas ela queria assim uma coisa fenomenal. Então uma amiga dela, que também colportava, disse-lhe: eu vou orar por ti, para que Deus te manifeste de uma forma especial, como tu tanto queres. Um dia, ela tocou à porta, ia sozinha visitar uma casa, tocou à porta e abriram uns senhores que a cumprimentaram, disseram: olá, tudo bem? E olharam para o lado dela e cumprimentaram a sombra dela: olá, tudo bem? E ela já disse: que estranho, estas pessoas são muito estranhas. Entrou dentro da casa, sentou-se, eles afastaram uma cadeira para ela sentar-se e afastaram outra cadeira. Ela disse: qualquer coisa aqui não está nada bem. Começou a ficar com medo. Porquê que será? Será que eles, sei lá, têm alguma psicose, têm alguma coisa para fazer isso? Mas pronto. Entretanto, ela começou a perceber-se, quando falava com eles, eles olhavam para ela e também olhavam para qualquer coisa ao lado dela, que ela não via nem podia tocar. Então ela começou a orar e disse: será que é um anjo, Senhor? Será que tu trouxeste um anjo para acompanhar-me e eu não o consigo ver? Então ela começou em oração, em pensamento, e disse ao Senhor: se realmente é um anjo, eu vou apresentar toda esta literatura e vou calar-me. E que o anjo, essa pessoa que eles estão a conseguir ver e eu não, faça o feche e venda os livros. E eles digam que queiram comprar e comprem. Então pronto, ela lá fez a apresentação de toda a literatura e calou-se, ficou quietinha. E de repente toda a família olhou para o lado. Sim, vamos comprar tudo. E compraram toda a coleção. Fantástico, não é? Deus pode manifestar-se de uma forma muito especial, mas às vezes nós não vemos. Mas sempre temos um anjo à nossa volta. E principalmente quando estamos a fazer a vontade de Deus e levar o seu Evangelho, os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Por isso, esta tarde, vamos todos orar para que os madeirenses que vão receber a literatura possam sentir a presença do Senhor. E nós também possamos ter a certeza que os anjos vão acompanhar-nos. Podem ir todos para os vossos lugares, devagarinho. Muito obrigada por me ouvirem. Bom sábado.
pecado, por ter pecados, essas vidas sem valor, é dada a graça por amor. Não há estranhos, não há indignos, não há perdidos em Deus. Muitos cairão, mas aleluia, mas não há órfãos de Deus. Venha ao aflito e encontre alívio. Venha ao cansado para os braços do Pai. Venha oprimido, você é meu irmão. A graça desse Pai de amor, pois vai ter nosso favor. Não há estranhos, não há indignos, não há perdidos em Deus. Muitos cairão, pois na aleluia, pois não há órfãos de Deus. Não há estranhos, não há indignos, não há perdidos em Deus. Muitos cairão, mas aleluia, pois não há órfãos de Deus. Amém. Aqueles que quiserem acompanhar a leitura que vamos fazer, encontra-se em Ezequiel 47, desde o versículo 1 ao 12. Portanto, estes livros é depois de Jeremias e antes de Daniel. O livro encontra-se depois de Jeremias e antes de Daniel. Portanto, 47, de 1 a 12. Depois disto, me fez voltar à entrada da casa. E eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até à porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos artelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar por águas que me davam pelos ombros. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas. Águas que se deviam passar a nado. Ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse:
viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem à campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda a criatura vivente que vier por onde quer que entrarem, entre dois ribeiros, viverá e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e sararão e viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro. Será também que os pescadores entrarão junto dele, desde Engedi até Eneglaim. Haverá lugar para estender as redes, e o seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para o sal. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá as suas folhas, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Palavra do Senhor. Muito bom dia a todos os irmãos e às pessoas também que estão-nos a ver pela internet. Eu, antes de começar a falar sobre o tema de hoje, eu queria fazer uma pequena oração com todos. Oremos, irmãos. Querido e bom Deus, quero-te suplicar, bom Pai, mais uma vez, que esta mensagem, bom Pai, que aqui temos para apresentar, venha de Ti. Prepara os corações de todas as pessoas que estão a assistir, bom Pai, para que possamos aplicar na nossa vida tudo aquilo que vamos falar. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Hoje, como a Cristina já anunciou, hoje é o Dia Nacional das Publicações. Nós hoje vamos ter a oportunidade de poder partilhar com os outros algo que nós temos escrito e que usufruímos e assim podemos partilhar. E o Departamento do Ministério das Publicações enviou-me um sermão que fala sobre os rios caudulosos. E a mensagem que temos é que nós, a cada dia que abrimos o jornal, ouvimos as notícias, nós constatamos que este mundo caminha para o fim. São inúmeras as personalidades, mesmo do mundo não cristão, que não encontram saída, nem tão pouco esperança para os problemas que surgem a cada dia. A juntar ao problema económico e do emprego, tem surgido nas últimas semanas a questão do suicídio. Irmãos, todos os dias suicidam-se pessoas em Portugal. Isto é uma situação bastante alarmante, principalmente também para as famílias que sofrem estes problemas. E nós aqui podemos ver, irmãos, o grande conflito entre nós, com Deus e Satanás. E, como aqui a nossa irmã esteve a ler Ezequiel 37, eu hoje vou-vos falar um pouco sobre Ezequiel. Ezequiel era um sacerdote, era filho de Buzi, e foi levado para o cativeiro em 597 a.C., quando os exércitos de Nabucodonosor, rei da Babilónia, tomaram Jerusalém depois de um breve cerco. Não sabemos como nem onde morreu. Sabemos que era casado e que a sua esposa morreu da queda de Jerusalém. Ele foi chamado por Deus para exercer um ministério profético dirigido a Israel. E esta manhã queremos salientar que ele era um exemplo de Deus, um exemplo de filho de Deus, que sofreu uma série de tragédias que afetaram toda a sua vida em adulto. Mas apesar, irmãos, desta tragédia, ele continuou a ser um testemunho fiel no seu cativeiro em Judá, na Babilónia. Ezequiel aqui perdeu o seu lar,
ele perdeu a liberdade, ele perdeu a carreira vocacional e a esposa. Tudo dentro de um período relativamente curto. Mas qual foi a sua reação? Muitas vezes nos interrogamos porque é que as coisas más acontecem a pessoas boas. Mas tem sido sempre inútil o esforço de procurar uma solução adequada para este problema em termos puramente intelectuais. Para um cristão, a única solução real é aquela que resulta e participa do triunfo do Filho de Deus revestido de humanidade. E então, espero que os irmãos já devem ter aberto a Bíblia. Gostaríamos que os irmãos então tivessem a Bíblia aberta em Ezequiel 47. Vamos centrar-nos no capítulo 47, o versículo 1 ao 12. E Ellen White, no livro de Atos dos Apóstolos, diz o seguinte: maravilhosa obra Deus espera realizar por intermédio do seu povo. Há imensas curiosidades neste texto de Ezequiel que iremos tentar descobrir. Nós, como verificamos, ele em algumas versões da Bíblia, ele fala em artelhos, que quer dizer tornozelos. Ele fala de águas que, em termos proféticos, como nós sabemos, quer dizer multidões e povos. Ele fala que estas águas corriam da banda direita para a banda do sul do altar, corriam para o oriente e saía um homem que as mediu. Mediu 1000 côvados e fez-me passar pelas águas e elas davam pelos artelhos ou tornozelos. No versículo 4, e mediu mais 1000 e davam pelos lombos. No versículo 5, mediu mais 1000 e só podiam passar a nado. As águas cresciam, avolumavam-se, até tornar um rio. Talvez pudéssemos aqui parar um pouco e pensar como de igual modo a obra e o povo de Deus se tem desenvolvido. Ellen White diz: a princípio o povo de Deus era pouco, era um povo pequeno, mas através da influência do Espírito Santo aumentara grandemente. E no versículo 6, tornou a levar o profeta a apreciar esse rio tão caudaloso, com tanta água, e com a certeza o profeta se admirou como é que foi possível esse rio se desenvolver rapidamente. Nós ainda nos podemos certamente recordar, irmãos, nós quando estamos agora tranquilamente a passar pelas ribeiras, no nosso carro, a pé, vemos a água passar tranquilamente. Mas no 20 de fevereiro, não foi? Aquilo cresceu, não foi? As águas aumentaram, até transbordar. E isto aqui exemplifica um pouco o que Deus queria mostrar a Ezequiel. E como já dissemos atrás, as águas em termos proféticos quer dizer povos. E igualmente, se nós, meus prezados irmãos, formos à fonte, estes povos podem crescer e avolumar-se. No verso 7, Ezequiel, na sua visão, diz-nos que havia uma grande abundância de árvores de uma e outra banda. O que estava a acontecer? Esse rio tinha crescido tão rapidamente, agora servia para regar, para alimentar tudo nas suas margens. Desciam à campina, continuavam a alimentar por onde passavam, até que entravam no mar. E o que é que acontecia? Saravam as águas. E nós no versículo 9, eu vou ler agora o versículo 9. E será que toda a criatura vivente que vier por onde quer que entrassem esses dois ribeiros, viverá? E haverá muitíssimo peixe. Por lá chegarão essas águas e sararão. E viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Nós aqui neste versículo nós vemos que há muitíssimo peixe. E viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Estas águas levavam alimento e esperança por onde quer que passavam. E as próprias folhas das árvores serviam de remédio. E há 2 pontos muito importantes aqui, que analisando ao pormenor vamos verificar. No versículo 12, as águas saíam do santuário. E no versículo 1, as águas saíam do altar. Eis a verdade. Se nós formos ao altar, teremos força. Nós no altar obtemos muita coisa, mas principalmente o perdão de Deus. A bondade de Deus leva-nos ao arrependimento. Irmãos, se nós levarmos esta mensagem aos nossos amigos, aos nossos vizinhos, o rio vai ser caudaloso.
se nós nos alimentarmos deste rio, vamos ser uma bênção para todos. Vamos ser pessoas interessadas que serão alimento para outros. Mas talvez neste momento podemos pensar, e se os outros não quiserem se juntar a este rio? Houve uma coisa que chamou a nossa atenção, no versículo 1. Quando a água sai do altar, era pouca, muito pouca. Que importa sermos poucos se a fonte for certa. Nós temos, irmãos, muitos exemplos na Bíblia. Começaram pouco a pouco. Nós temos o exemplo de José, que foi fiel quando a mulher de Potifar o queria tentar. Temos o exemplo de Josias, também que buscou aos 16 anos o Senhor e conseguiu fazer um excelente trabalho para o Senhor. Mas, irmãos, tem que ser um trabalho individual, tem que haver uma consagração de cada um de nós, irmãos. E, por ser o dia, hoje muito especial, o dia das publicações, eu gostaria de partilhar convosco uma experiência que eu tive. Foi mesmo logo no início da colportagem que surgiu. Porque, irmãos, todos os trabalhos nós temos que nos consagrar. Mas digo-vos, irmãos, se nós vamos para a colportagem sem pedir a Deus orientação, é melhor ficarmos em casa, irmãos. Porque, certamente, haverá qualquer coisa que nos vai pôr tristes, não iremos estar fortes e não iremos estar no lugar onde Deus quer que nós estejamos para levar a mensagem. Eu tenho a experiência que eu vos queria contar, foi uma experiência das primeiras assinaturas que eu tinha para renovar. Eu as tinha com muito carinho e nunca me esqueço, era num domingo, por volta das 10 horas eu comecei a iniciar a procura de uma casa. Vocês sabem, no início é difícil nós conseguirmos encontrar, era até um apartamento, os sítios não conhecemos, e eu andava a perguntar nos bares onde é que ficava, eu andava a perguntar às pessoas, mas principalmente aquele apartamento, eu não sei porque não estava a conseguir encontrar. E o que acontece é que passaram 2 horas, e já estava, era um dia quente, eu já estava a ficar cansada, já estava quase a ficar estava com fome, a cabeça já estava cansada também por causa do sol. Mas lembrei-me, veio-me à minha cabeça que se nós formos perseverantes, Deus vai nos ajudar. Eu não tinha entendido porque não tinha ainda encontrado, mas eu disse, bem, eu vou persistir e vou procurar mais um pouco. E eu, nesse momento que veio-me esse versículo à cabeça, eu senti um impulso para atravessar para o outro lado da rua e falar com alguém. O mais curioso foi que, quando eu dirigi-me para essa senhora, ela tinha uma criança com ela, eu perguntei se me ia dizer onde é que ficava aquele apartamento e, quando estava com a assinatura na mão, a criança estava atenta à assinatura e, quando a dado momento, ela diz, essa pessoa que você está à procura sou eu. Eu, para me pasmo, fiquei depois a conversar com esta família, daí apercebi-me, irmãos, que esta senhora que eu estava a contactar era alguém que eu tinha conhecido no banco anteriormente. Vamos voltando agora um bocadinho atrás. Quando eu trabalhava no banco, houve uma altura que houve aqui uma distribuição do livro da Esperança. E muitas das pessoas passavam por mim e eu gostaria de entregar um livro. Mas, como devem saber, não nos é permitido tal situação, não é verdade, é contra a instituição. E essa senhora, já a tinha conhecido no banco. E quando a fui pôr a porta essa senhora, à saída, eu orei ao Senhor para que um dia voltasse a encontrar essa senhora para poder entregar o livro da Esperança. E foi neste exato momento, irmãos, quando eu estava a trabalhar na colportagem, que encontrei, o filho dela era assinante da revista Nossa Amiguinha, e encontrei-a. E pudemos conversar, eu pude-lhe entregar o livrinho da Esperança, e para além disso, irmãos, algo que eu não esperava, podemos começar a marcar para fazer estudos bíblicos. Desde então, irmãos, até hoje, continuamos amigas, estudamos as duas juntas a Bíblia, fazemos estudos bíblicos e ela já se decidiu entregar para o batismo, irmãos. Isto é um caso em que nós vemos os resultados, irmãos, mas há tanto trabalho que nós fazemos com os vossos filhos, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos e que ainda não vemos o fruto. Mas estes exemplos, eu estou a contar isto para partilhar convosco a alegria que tive e para vos motivar. Porque, independentemente de nós vermos os casos ou não, eu, quando estava no banco, eu não sabia que ia encontrar esta senhora. Por isso, é importante nós distribuirmos literatura, porque há muitas coisas que nós não sabemos do futuro, na verdade, não sabemos nada sobre o futuro, só Deus, e Ele irá nos mostrar dia a dia as pessoas que nós devemos falar, dar uma palavra de apoio para isso e entregar a nossa literatura. E queria partilhar convosco
uma citação do livro de Ellen White, o Colportor Evangelista, na página 4 e 5. Diz aqui: há muitos lugares em que a voz do pastor não pode ser ouvida. Lugares que só podem ser alcançados por nossas publicações. Livros, revistas e folhetos repletos das verdades bíblicas do que o povo necessita. Nossas publicações devem ser distribuídas em todos os lugares. A verdade deve ser semeada junto a todas as águas, pois não sabemos qual prosperará primeiro, se esta, se aquela. Em nosso falho de juízo, podemos pensar não ser sábio dar publicações justamente aos que poderiam aceitar a verdade de imediato. Não sabemos quais podem ser os resultados de dar um folheto a quem contém a verdade presente. E é verdade, irmãos, era como eu estava a dizer, nós nunca sabemos quem é que está sedento. E este é um apelo que o Departamento das Publicações deseja fazer na Igreja Nacional a cada membro individualmente, consagração e intimidade com Deus, para que a nossa vida possa ser um rio caudaloso e por onde quer que passemos possamos ser uma influência positiva de esperança para um mundo sem esperança, utilizando as publicações. E irmãos, vou relembrar que hoje então, às 4 horas, nós vamos ter a possibilidade de nos reunirmos e de podermos participar desta iniciativa. E eu vou pedir que possam publicar então o cartaz que estava lá fora, para nós podermos visualizar. Este cartaz, não sei se alguns irmãos talvez viram, dizia que se nós pudermos pelo menos distribuir 10 livros, como nós somos mais ou menos cerca de 9.000 membros da Igreja Adventista, hoje será entregue mais ou menos 9.000 livros e mais famílias que vão ser contactadas. Eu vou-vos mostrar então, rapidamente também, os livros que vão ser distribuídos hoje. Será o Grande Conflito, o livro que fala sobre a família e o sábado. Também teremos a revista Sinais dos Tempos, para serem distribuídos, e também temos revistas em inglês. À tarde isto será organizado, as pessoas depois que quiserem participar poderão vir às 4 horas e nós organizaremos por onde é que as pessoas vão, para assim, irmãos, nós podermos pôr em prática. Nós podemos pôr em prática o amor que nós temos no nosso coração, porque é tão bom estar aqui convosco. Vamos partilhar esse amor que vocês têm uns pelos outros aos outros. Aguardo a vossa presença depois então às 4. Obrigada, irmãos. Vamos, neste momento, então finalizar o nosso culto cantando o hino número 327. 327. Oh
Oremos, irmãos. Querido e bom Deus, obrigada, bom Pai, por estar sempre à nossa espera, bom Pai. Obrigada por termos mais este dia. Obrigada, bom Pai, por mais esta oportunidade. Ajuda-nos, bom Pai, realmente a nos transformarmos. Ajuda-nos, bom Pai, a buscarmos continuamente a Tua face para podermos conhecer-Te melhor, bom Pai, para tornarmos, bom Pai, o nosso melhor amigo. Ajuda-nos, bom Pai, nesta missão de levar a mensagem ao mundo, bom Pai. Transforma-nos para que nós possamos ser uma luz que ilumina a todos à nossa volta, bom Pai. Ajuda-nos a ter amor, a ter a paz. E ajuda-nos, bom Pai, e abençoa este projeto que vai desenvolver-se à tarde, bom Pai, que Tu possas estar connosco, onde quer que estejamos. É o que Te peço em nome de Jesus. Amém.